Vamos lá para o nosso tema de número 1, oportunidades em commodities. Olha só, alguns dados interessantes. Vale no ano, né? Vale 3 cai 27%, Gerdau cai 8%, junto com algumas outras empresas de commodities aí que estão caindo bastante no ano, pelo menos subindo menos do que o Ibovespa, né? E muito disso foi atribuído à China. A gente viu várias notícias sobre a nova quebra de uma outra incorporadora, sem ser aquela Evergrande, né? Os bancos revisando paulatinamente para baixo as expectativas de crescimento da China, né? Que antes era esperado que 2023 a China crescesse mais do que 5%, quase 6%, e agora está todo mundo diminuindo as expectativas para direção do 4% ao ano, né? Então, as empresas de commodities, elas são muito vistas, principalmente as brasileiras, como muito dependente da demanda chinesa. Olha só, alguns dados, né? O setor imobiliário, ele corresponde a 25% do PIB chinês. Então, assim, por mais que seja um setor da economia, é um setor mais representativo do que para outros países do mundo. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, assim, o quanto que esse temor da China prejudicar as nossas exportadoras é válido ou não. O que vocês acham? Eu posso começar aqui falando de China, depois o Rui pode falar mais setorialmente, eu falo mais de um macro, né? Até porque eu não entendo muito quando entra ali nas ações, ali, não sou analista, né? Eu sou um mega pessimista com China, sempre fui. Enquanto o Ray Dalio fala, aplica em China, e todo mundo gostava de aplicar em China, eu nunca gostei de aplicar em China. Eu acho um país complicado, ele maqueia dados, a gente tem dados complicados por lá, vem coisa que você não sabe. O governo atua muito na economia, né? Se ele quiser, ele fala, empresas de educação não têm mais fins lucrativos, daí as ações despencam praticamente para zero. Crianças não podem jogar videogames de certos horários. Então, é um negócio assim que é muito difícil se aplicar numa coisa que você não entende. O pouco que você entende tem dados ruins, e mesmo se você conseguir entender com os dados ruins, o governo pode ir lá mudar a regra do jogo da noite pro dia, né? Então, já é um lugar muito complicado. Quando as pessoas falam, a China vai ser uma nova potência mundial. Eu até concordo, pode ser uma potência mundial, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, não diretamente. Você vai ganhar indiretamente, investindo ali nos periféricos, Tailândia, Indonésia, você vê ali, ou até investindo em empresas de commodities, que é onde a gente vai chegar, é onde a China está importando, etc. Mas investir na China é uma coisa que eu não gosto, e eu acho que muita gente já tentou me convencer, e eu não consigo ser convencido, né? Falando um pouco da crise imobiliária, né? O que aconteceu por lá? Que também tem a ver com o que eu falei agora. A China é um lugar complicado, né? Teve um crescimento grande, muita gente mudando do campo para a cidade, né? Aqueles preços exorbitantes. Lá em 2020, já estava dando sinais que esse negócio não estava funcionando. As empresas estavam se alavancando demais, tanto que o governo teve que falar, colocar limites de alavancagem nas empresas. E daí, o chinês, né, que estava se enriquecendo, não tinha muitas opções de investimento, só investia ou a primeira casa dele que estava vindo do campo para a cidade, ou ele já estava ficando rico e estava comprando diversas casas. E virou uma certa bola de neve, as empresas se alavancando para construir mais. Quando o governo limitou essa dívida, nessa alavancagem, né, eles começaram a depender demais do financiamento dos compradores. Isto é, na China, o comprador financia antes, é quase um pré-pago. É um pré-pagamento. Então, ele financia antes de receber a casa. Não é que nem aqui que você pode pagar antes, depois continuar pagando depois. É só antes. Você tem que pagar 100% antes de receber. Que é o que está causando um problema aqui para frente. Chegou em 2021, os preços das casas muito altos ainda. O governo limitou o preço das casas, para você ver como o governo interfere. Segundo dados oficiais, os preços das casas caíram 5%. Segundo dados extraoficiais, caíram 25%, 30%, 40%. E o governo... Primeiro ele limitou a alta e agora ele está limitando a baixa. Então, o governo já tinha limitado a alta em 2021 e daí teve um baita slowdown por causa do Covid. Lá teve esse Covid zero, que ninguém até agora, já tentaram me explicar 1 milhão de vezes, não tem explicação o que fizeram na China. Falaram, não tinha hospital para todo mundo, não tinha isso. O que fizeram ali não existe. Eles, né, se autodestruíram ali. Teve esse slowdown econômico. Teve o problema da demografia, que tinha menos gente indo do campo. Acabou as pessoas que estavam migrando. Teve o efeito de curto prazo e um efeito de longo prazo. As empresas alavancadas. Eu li um negócio muito interessante. Ambições agressivas. Você pergunta, como as empresas querem? Ambições agressivas. Você acabou de ter receita. As empresas começam a atrasar entregas. Começam a não entregar. E o que acontece? As pessoas param de pagar.
porque não está entregue, ela está pré-financiando, ela para e acaba virando uma bola de neve, problemas de fluxo de caixa. Tudo isso não é surpresa, né? Em 2021 a Evergrande já tinha explodido. O pessoal esquece, por isso que eu fico bravo com a China. Parece que a China tem um valor emocional muito grande, que ela faz um monte de besteira, daí as pessoas esquecem. Não, lá, China. Então, esse problema não é de agora, é 2021. Agora o que aconteceu foi a Country Garden. A Evergrande quebrou nesse último mês. A Country Garden defaultou, a Evergrande entrou com falência, apareceu de novo, mas é o mesmo problema. A Country Garden agora é a maior depois da Evergrande e também tá com problema. Tem um extra agora que o pessoal está preocupado, que é o contágio, mas isso a gente pode falar depois. O contágio que isso aí pode acontecer no sistema financeiro. Já existiam instituições financeiras que estavam securitizando essas dívidas, estavam vendendo para pessoas como investimento, daí elas já pararam de pagar os cupons mensais. Então, tudo isso nesse ambiente chinês que você não tem muita informação e não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, esse é o ponto que a gente chegou. Então, há uma preocupação aí muito grande de saber o que vai acontecer lá na frente, né? Vai afetar o quanto a China. Você mesmo falou, é 25% do PIB chinês. Tá nessa brincadeira, né? Então é ali que a gente precisa ver o quanto vai afetar, porque se afetar muito, vai acabar afetando commodities. Tá? Deixa eu só até complementar esse ponto rapidinho, Lari. Mencionou essa questão do mercado imobiliário. Se trouxesse essa dinâmica de China para cá, eu já estaria short há algum tempo, sabe? E assim, continuaria pessimista. Isso do especialista em fundos imobiliários. Só que lá tem esse ponto, assim, você vê que os preços não recuaram tanto. Mesmo o preço de ação, assim, a carta da Gavekal, se eu não me engano, semana passada ou da anterior, menciona isso, né? Que é, putz, a gente tá vendo um operacional ali, um micro muito ruim, mas os preços não estão refletindo essa piora de cenário. Aí ela até questiona, será que dessa vez a mídia, vamos dizer, que tem feito mais barulho em cima de China, antecipou os preços de mercado, ou tem alguma coisa que as pessoas não estão vendo? Seja essa assimetria de informação que tem em China, que assim, tem gente que sabe coisa, tem gente que não sabe, a gente tá longe, provavelmente a gente sabe menos do que tá mais perto. O que você acha que tá gerando essa relação distinta ali? Eu acho que é um problema de informação. Eu acho que o que a gente tá vendo de preço não é o preço real. Tem preço manipulado que o governo força. Eu tava lendo outro dia, das próprias manchetes dos jornais, só tem manchete otimista lá nos jornais da China. É um negócio meio maluco mesmo. Acho que deve passar por alguma censura lá, então só tem notícia boa no jornal lá. É um negócio meio maluco. Então, a gente fica um pouco vendido. A gente sabe que tem um problema, mas a gente não consegue quantificar quão grande é esse problema. Esse é o medo. Eu concordo com você, Caio, porque o minério de ferro tá $118. A máxima lá na guerra da Ucrânia, quando estourou, foi perto de $150. Então, assim... Então, a demanda tá alta. Mas como a demanda tá alta se o setor tá indo por água abaixo? Não faz sentido. Exato. E, assim, ao mesmo tempo, um setor que ele é 1/4 do PIB chinês, ele está se contraindo. Mas como que o PIB vai crescer 4%? Então, é muito... Exatamente, está faltando informação aí no quebra-cabeça. Quebra-cabeça, está faltando uma pecinha e está todo mundo procurando essa peça. Essa é a dificuldade, por isso que eu falo, não invista em China, mas nesse caso a gente quer investir na Vale, no Brasil. Mas isso é realmente afetado na primeira derivada ali com China, né? Só algumas coisas, é lógico, né? O que falou, a China é caixa preta e a gente nunca pode confiar cegamente e faz muito bem ser cético. Né? Nessa questão aí do mercado imobiliário, os dados são de que realmente isso aí, não sei se colapsar é a palavra, talvez seja uma palavra muito forte agora, mas a gente vai começar a entrar numa era de desaceleração. Né? Mas, olhando alguns dados da Bloomberg, de novo, sempre ressaltando que é difícil você confiar cegamente nisso, eu até olhei de curiosidade, investimento em infra na China, mesmo com essa questão do mercado imobiliário, ainda está acima dos 3 ou 4 anos anteriores. Por quê? A gente está vendo muito investimento, por exemplo, em infra de transporte ferroviário, por exemplo, muito investimento em maquinário, e aí é lógico, é difícil saber se é uma questão só do governo tentando incentivar de alguma forma para fazer a roda continuar girando, já que não dá para vender casa mais, então vamos começar a fazer outra coisa. Difícil saber ainda, mas talvez esse seja uma explicação do porquê ainda você tá vendo o minério de ferro com preço relativamente bom, igual você falou, mesmo diante desse cenário, o minério de ferro ainda tá acima de $100, estoques baixos ainda nos portos, né, significa que ainda tem demanda, então assim, de certa forma, não parece
que chegamos num ponto aí de um colapso, né? Ainda estamos vendo um mercado relativamente saudável, por mais que o mercado imobiliário realmente esteja preocupando. Mas, claro, você dorme com um olho fechado e o outro aberto, né? Acompanhando a cada dia. O ponto do Rui é muito bom. O mercado de commodities não é só o mercado de construção, e não só o mercado de construção da China, né? Exatamente. Agora, me impressiona muito, assim, o patamar que Vale tá. Essa ação tá R$62. Por quê? Assim, sabe? É só por causa de China e vocês acham que ficou barata demais, talvez? A minha visão é que o mercado aqui tá tentando antecipar esse colapso que a gente tá falando, né? Assim, putz, quem vai ser o último que vai apagar a luz? Não sou eu, então fica pra você. Mas é isso que a gente tá falando. Por enquanto, a gente ainda vê dados ali do setor relativamente saudáveis e, querendo ou não, o minério a $110 pra Vale ainda é muito bom. E a Vale tá ali entre os melhores produtores em termos de custo. Tem um minério de excelente qualidade. Por enquanto, do jeito que tá, ainda tá bom pra Vale e a gente vê valor nessa Vale a 60 e poucos reais. Inclusive com ótimo dividendo também, geração de caixa, né? Algumas opcionalidades dos Metais básicos, os né? metais básicos também. Então, assim, nesse valor, do jeito que as coisas estão hoje, a gente gosta de maneira geral na Empíricos, né? Tá em Sim. várias séries, inclusive na série de dividendos nossa. Mas é isso, é um negócio que acho que a gente tem que ficar sempre meio atento ao que tá acontecendo, né? Porque as coisas podem mudar muito rápido, né?